Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Antes de iniciarmos a nossa reflexão da palavra, rezemos juntos a oração a São Miguel Arcanjo. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Quem como Deus? Ninguém como Deus. 10 de fevereiro, Santa Escolástica. Segundo uma tradição milenar, Santa Escolástica era a irmã gêmea de São Bento. Como seu irmão, ela também ingressou na vida monástica e se tornou abadesa de sua comunidade. Gregório Magno fala de uma visita que ela fez ao seu irmão no seu mosteiro, onde os dois passaram a noite inteira falando das alegrias da vida eterna. Dias depois, Bento teve uma visão na qual viu a realização dos desejos de sua irmã. A sua alma foi levada ao céu, pura e inocente como uma pomba. Esta santa do século VI goza da veneração especial dos monges e monjas da ordem beneditina. Santa Escolástica, rogai por nós. Primeira leitura. A leitura de hoje é tirada do livro do Gênesis, capítulo 2, dos versículos 4b ao 9 e depois dos versículos 15 ao 17. No dia em que o Senhor fez a terra e o céu, ainda não havia nenhum arbusto do campo sobre a terra, e ainda nenhuma erva do campo tinha brotado, porque o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e nem existia homem para cultivar o solo. Mas uma fonte brotava da terra e lhe regava toda a superfície. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, soprou-lhe nas narinas o sopro da vida, e o homem tornou-se um ser vivente. Depois o Senhor Deus plantou um jardim em Éden, a oriente, e ali pôs o homem que havia formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda sorte de árvores, de aspecto atraente e de fruto saboroso ao paladar. A árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. O Senhor Deus tomou o homem e colocou-o no jardim de Éden, para o cultivar e guardar. E o Senhor Deus deu ao homem uma ordem dizendo: podes comer de todas as árvores do jardim, mas não comas da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que fizeres, sem dúvida, morrerás. Nos preparemos para a reflexão da palavra, rezando juntos o Salmo responsorial, retirado do Salmo 103. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Ó meu Deus e meu Senhor, como sois grande! De majestade e esplendor vos revestis, e de luz vos envolveis como no manto. Todos eles, ó Senhor, de vós esperam, que a seu tempo vós lhes deis o alimento. Vós lhes dais o que comer, e eles recolhem. Vós abris a vossa mão, e eles se fartam. Se tirais o teu respiro, eles perecem, e voltam para o pó de onde vieram. Enviais o vosso Espírito e renascem, e da terra toda a face renovais. Evangelho. O Evangelho de hoje é tirado de Marcos, capítulo 7, dos versículos 14 ao 23. Naquele tempo, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: Escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem
não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus entrou em casa, longe da multidão, os discípulos lhe perguntaram sobre essa parábola. Jesus lhes disse: Será que nem vós compreendeis? Não entendeis que nada do que vem de fora e entra numa pessoa pode torná-la impura, porque não entra em seu coração, mas em seu estômago e vai para a fossa? Assim Jesus declarou que todos os alimentos eram puros. Ele disse: O que sai do homem, isso é que o torna impuro, pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas estas coisas más saem de dentro, e são elas que tornam impuro o homem. Reflexão. Ouvimos hoje o segundo relato da criação. Para os estudiosos da Bíblia, ele seria o mais antigo. Começa pela falta de água, pela necessidade da terra, espelhando um ambiente camponês árido. Mesmo assim, Deus cria o homem com o barro desta mesma terra, trazendo o verde onde há secura e a vida onde há falta. A criação mais eminente é o homem, nascido não somente do solo, mas do sopro de Deus, moldado por ele. Eis uma grande teologia bíblica que perpassará toda a Escritura, sendo cantada e louvada, porque Deus é nosso Criador. Em São Marcos, Jesus segue recriando os discípulos e a nós, mostrando que o que torna o ser humano impuro não é o que entra pela boca, mas o que sai do coração. Marcos capítulo 7, versículo 15. O hálito de Deus entrou pelas narinas, conferindo vida e dignidade, Nefesh Ba'ah. De nossa parte, resta responder a esse dom, com o coração aberto e os ouvidos atentos ao que o Senhor irá falar em nossa vida. Mas e quanto a nós? Vimos no Evangelho de hoje que o que torna impuro o homem não é o que entra pela sua boca, mas o que sai. Mas o que tem saído de nossos lábios ultimamente? Seriam palavras de louvor ao nosso Deus, palavras de amor ao nosso próximo, ou seriam palavras amargas do egoísmo, da inveja, da raiva, do partidismo, da divisão, etc.? Reflita. Tenha um santo e abençoado dia.